Bom, pessoal, então a gente terminou a nossa primeira parte da aula falando sobre a divisão internacional do trabalho no capitalismo comercial e agora a gente vai começar a falar sobre o capitalismo industrial, certo? O capitalismo industrial, então, ele se inicia com o final do comercial, no século XVIII. Ele está muito marcado inicialmente pelo desenvolvimento das indústrias, certo? Ou seja, está muito ligado ali ao processo de revolução industrial acontecido na Europa, inicialmente na Inglaterra, certo? Marcado pelo desenvolvimento de máquinas que eram voltadas ao aumento da produtividade. Tudo bem? Um ponto importantíssimo é que, diferente do capitalismo comercial, que era marcado pelo mercantilismo, onde o Estado tinha uma presença muito forte na economia, né? Ele era responsável pelas transações comerciais entre países em grande medida, o liberalismo econômico ele vai pregar o oposto, né? Que o Estado ele intervenha o mínimo possível nessas relações comerciais. Então o capitalismo industrial ele é muito marcado pela presença massiva da burguesia tomando a decisão desses processos, em grande medida, e o Estado sempre sendo colocado de lado ou cada vez mais sendo colocado de lado, certo? Quando comparado ao capitalismo comercial. Como eu já disse, né, a primeira revolução industrial ela vai ser muito marcada pelo desenvolvimento de máquinas e de novas fontes de energia, né, não só a força humana, a força física humana, mas o carvão mineral como uma fonte de energia bastante importante nesse processo. E vai aumentar a produtividade gradualmente nesses processos industriais. Tudo bem? O que vai gerar o aumento da produção de bens e, consequentemente, do aumento do lucro. Ou seja, percebam, no capitalismo comercial a burguesia começa a acumular capitais, certo? E isso vai ser utilizado posteriormente no capitalismo industrial, que vai gerar novamente um acúmulo de capitais e cada vez maior. Quanto mais eu aumento a produtividade, ou seja, quanto mais eu produzo em menos tempo, com menos recursos, e com a menor necessidade de mão de obra, mais eu vou desenvolver a minha indústria e aumentar a minha produtividade. Tudo bem? Assim, lucrando cada vez mais. Está muito ligado também ao desenvolvimento das redes de transporte terrestre e marítimo, certo? Que vai aumentar essa fluidez no transporte dessas cargas, tudo bem? E mais uma vez o lucro vinha da produção das mercadorias. Então, se até então eu tinha no capitalismo comercial o comércio como sendo o foco de tudo, agora eu tenho a indústria tomando essa posição, certo? Isso significa que o comércio deixa de existir? É claro que não, gente. Eu não posso dizer que o comércio acaba com o desenvolvimento do capitalismo industrial, assim como eu não posso dizer que as indústrias acabam com o desenvolvimento das outras fases do capitalismo, certo? Eu só estou adicionando novos elementos aí nesse desenvolvimento do capitalismo. Tudo bem? Sobre a divisão internacional do trabalho, como é que funcionava basicamente? A colônia, então, nesse momento do desenvolvimento industrial, ela exportava ou enviava para as metrópoles, né, produtos agrícolas, recursos minerais metálicos, certo? Que também eram utilizados na produção da indústria, e, obviamente, os recursos fósseis, né? E aqui eu estou falando principalmente, nesse caso, de carvão mineral, que é a fonte de energia básica nesse processo. Inicialmente carvão mineral, posteriormente o petróleo, né, falando da segunda revolução industrial. Tudo bem? E a metrópole enviava para a colônia o quê? Os produtos industrializados, né? Ou seja, aquilo que efetivamente eles faziam através dessa matéria-prima desenvolvida na colônia. Tudo bem? Um ponto importantíssimo, o Marx ele vai viver ali, né, nesse período de primeira revolução industrial, e ele vai poder analisar o desenvolvimento dessas indústrias, ele vai fazer muitas críticas sobre esse processo, certo? Primeiro, ele como um grande crítico ao capitalismo, ele vai apontar que nesse processo a gente tem uma ampliação da exploração do trabalhador assalariado. E ele vai dizer que isso acontece em função de algo que ele dá o nome de mais-valia. E o que é essa mais-valia, pessoal? Para o Marx, em todo produto ou serviço vai estar embutido ali um valor a mais que não é repassado a quem produziu. Quem produziu, eu estou falando do trabalhador. Ou seja, o dono da indústria ele vai adicionar um valor a mais naquele produto que vai voltar para ele. Isso é o lucro que ele recebe em cima da força de trabalho daquele operário. Tudo bem, gente? Isso é um ponto importante. A mais-valia ela faz com que um funcionário, por exemplo, que produza
200 canetas por dia, certo? E, obviamente, ao longo do mês ele vai produzir 6.000 canetas aproximadamente. Tudo bem? Esse cara que produz 6.000 canetas, assumindo aí que essas canetas sejam vendidas a R$1 cada uma, então elas vão render, elas vão gerar um valor bruto de R$6.000. Desses R$6.000, R$1.000 vai para o operário, 5.000 fica com o dono da fábrica. Isso é a mais-valia do Marx, certo? Então isso está associado a essa exploração do trabalhador assalariado, o que faz com que as distorções sociais, as assimetrias sociais sejam cada vez maiores, certo? O Marx usa um termo muito interessante que é o de exército de reserva, ou exército industrial de reserva, que está baseado no seguinte, gente, lembra, tá? Com o processo de industrialização, a população que até então vivia no campo se desloca para a cidade. Só que, com esse aumento muito grande da população vivendo na cidade, ou seja, esse processo de urbanização cada vez mais intenso na Europa, você gera uma coisa chamada exército de reserva. O que é isso? Você tem uma galera do lado de fora das fábricas esperando emprego, e você tem uma galera lá dentro trabalhando. Isso dá para o patrão, isso dá para o dono daquela fábrica um poder muito grande, que é o de achatar o salário. Como assim? Eu posso abaixar cada vez mais os salários porque eu sei que tem uma galera lá fora querendo trabalhar. Então, se por acaso quem estiver aqui dentro não aceitar receber muito pouco para trabalhar, eu fico tranquilo porque eu sei que tem disponibilidade de mão de obra lá fora. Tudo bem? Isso é exército de reserva. Isso é um dos grandes responsáveis nesse processo pela ampliação dessa exploração do trabalhador assalariado. Tudo bem? Passamos agora para a fase do capitalismo financeiro, beleza? O capitalismo financeiro ele também está pautado no liberalismo econômico, certo? Você tem uma característica interessante que é o financiamento bancário, ou seja, os bancos passam a ter uma centralidade na economia. E isso está muito ligado à interação cada vez maior entre o capital financeiro e o capital industrial. Por quê? Porque as indústrias financiam os bancos que financiam as indústrias. Acontece aí, nesse caso, um ciclo econômico interessante que favorece algumas elites, certo? Então, nesse capitalismo financeiro, algumas coisas acontecem, tá legal? Vou falar melhor sobre isso para vocês depois. Um ponto importante também é que o mercado financeiro ele começa a ganhar mais espaço. Né? O que significa isso? As empresas começam a ser fragmentadas em ações. Então você pode comprar um pedacinho de uma grande empresa que você acredita que tenha potencial de crescimento, certo? E isso vai gerar concentração de capital. Por quê? Pensa vocês, tá legal? Imagina que vocês têm aí R$5.000 para investir. Certo? Você vai investir numa empresa pequena que está começando, ou você vai investir numa empresa que você conhece, que já está consolidada e que você sabe que tem potencial de crescimento? Eu imagino que você vai investir na segunda. E imagina então que você tem grandes empresas que têm maior capacidade de ganhar esses investimentos, o que vai ampliar cada vez mais essa concentração financeira, essa concentração de capitais. Outro ponto importante é que nesse processo surgem algumas estratégias, né, de controle do mercado. O que vai gerar esse negócio que a gente chama de monopólio e oligopólio. Qual a diferença dos dois, pessoal? Monopólio é quando uma empresa domina um determinado setor, e o oligopólio é quando algumas empresas vão dominar esse setor. E uma estratégia de monopólio muito conhecida, pessoal, no mundo inteiro, é conhecida como o trust, tá legal? O que significa isso basicamente? É quando uma empresa percebe o surgimento de outras empresas concorrentes, certo? E como eles possuem um capital muito grande, eles vão lá e compram parte dessas empresas, beleza? Geralmente eles compram a maior parte das ações para se tornarem sócios majoritários. Isso é muito comum, certo? Inclusive na área de tecnologia. Quando vocês observem, por exemplo, aí nos anos 80, 90... a Microsoft ela comprou muitas empresas de tecnologia que estavam surgindo nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, beleza? E até hoje isso acontece. Para pensar, por exemplo, no Facebook, que compra várias empresas que foram se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, porque perceberam que eles desenvolviam tecnologias que tinham um grande potencial no mercado. Tudo bem? É um ponto fundamental sobre o capitalismo financeiro, gente. Ele é muito marcado por esse fluxo de capitais contínuo, certo? Então, entendam que o capitalismo financeiro
ele vai se iniciar no século XX e ele continua até os dias atuais. Isso não mudou até hoje. Só que existem alguns intelectuais, algumas pessoas que acreditam na existência de uma nova fase do capitalismo, certo? Que vai acontecer ali a partir da década de 70, 80 principalmente, e eles vão chamar de capitalismo informacional, tá legal? Eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar agora para vocês não é um consenso. Para muita gente, o capitalismo informacional sequer existe. Mas, para outras pessoas, existe uma nova faceta desse capitalismo financeiro, certo? Que é o capitalismo informacional. Mas eu quero que vocês entendam que essas duas coisas, em grande medida, estão juntas. Elas só dão ênfase em coisas diferentes. Enquanto o capitalismo financeiro está muito ligado nessa ideia de relação, até algum ponto promíscua, né, entre bancos e empresas, vai estar muito focado nessa ideia do monopólio de capitais, de empresas dominando determinados setores da economia, o capitalismo informacional vai enfatizar outras questões. Beleza? Percebam que o período é o mesmo, do século XX até o século XXI. Os dois, em teoria, eles andam juntos, certo? E o capitalismo informacional ele só vai ter uma concepção teórica diferente. Ele vai se basear muito nos estudos do professor e sociólogo espanhol chamado Manuel Castells. E esse trabalho do Manuel Castells vai trazer à tona uma análise do momento atual que a gente vive, certo? No qual ele percebe momento de aumento das relações econômicas, políticas, sociais, através do desenvolvimento de determinadas tecnologias de redes, como redes de transporte e redes de comunicação. Tudo bem? Isso está muito ligado ao desenvolvimento daquilo que foi conhecido como Terceira Revolução Industrial. Para o geógrafo brasileiro Milton Santos, isso vai ter um outro nome, que é Revolução Técnico-Científico-Informacional. Tudo bem? Isso pode aparecer na prova de vocês, mas eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa. Revolução TCI é a mesma coisa que a Terceira Revolução Industrial, que está ligado diretamente ao desenvolvimento das TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação, TICS minúsculo. Tudo bem, gente? Isso está muito ligado, obviamente, ao desenvolvimento da internet. A internet é o que vai fazer com que haja um fluxo cada vez maior de capitais, de informações, certo? Isso em nível global. Ou seja, isso está muito ligado à ideia de globalização, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de novo, só para deixar claro, mesmo no capitalismo informacional, o capitalismo continua industrial, financeiro, certo? Mais uma vez, lembra que eu falei? O capitalismo industrial ele não apaga a importância do comércio, assim como o financeiro não apaga a importância da indústria, e assim como o informacional não apaga a importância do capital financeiro. Certo? Essas coisas elas só vão se agregando em grande medida. O capital industrial está ligado às novas tecnologias, como o desenvolvimento de questões ligadas à robótica, e o financeiro percebendo aí a tecnologia a favor da circulação de capital cada vez mais, tá certo? E uma importância maior atribuída ao conhecimento. Conhecimento é visto como poder, conhecimento é visto como capital. E como é que funciona a divisão internacional do trabalho nessa interseção aí de capitalismo financeiro e capitalismo informacional? A gente vai perceber a relação entre três tipos de países, beleza? Os países subdesenvolvidos não industrializados, os países subdesenvolvidos industrializados e os países desenvolvidos. Tudo bem? Vou voltar aqui para não confundir vocês, tá? Vou voltar e vamos lá do começo. Os subdesenvolvidos não industrializados, eles continuam enviando para os desenvolvidos as mesmas coisas que eles vendiam, né, quando eles ainda eram colônia, certo? Produtos básicos, primários, ou seja, os seus recursos naturais. E os desenvolvidos enviam de volta para os não industrializados produtos industrializados que eles não desenvolvem, certo? E eles investem, eles enviam um empréstimo para esses países. Por que eles são bonzinhos? Não, gente. Porque eles percebem aí, nesses empréstimos e investimento, a possibilidade de ganhar muito dinheiro posteriormente. Tanto com juros, né, dessas dívidas, certo? Quanto, por exemplo, quando eles percebem que esses subdesenvolvidos não industrializados podem ter um ganho econômico e poder também ter um aumento da sua capacidade de consumo, podendo comprar então dos desenvolvidos, que vendem a sua tecnologia. Percebam como não muda muito do que existia nas JITs anteriores, certo? E agora, quando eu estou falando de subdesenvolvidos industrializados, isso muda um pouco, mas muito pouco. Olha só,
Basicamente, eu continuo enviando dos países subdesenvolvidos e industrializados produtos primários, certo? Mas além disso, eu também envio alguns industrializados de menor tecnologia agregada, certo? Com menor valor agregado. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país subdesenvolvido e industrializado, certo? Ele perdeu muito das suas indústrias nos últimos anos, mas ele é um país relativamente industrializado, certo? Mas a nossa indústria é uma indústria de ponta? Em grande medida não, certo? Então o que a gente exporta de produção industrializada é uma produção industrializada com pouco valor agregado. E o que a gente envia para os países desenvolvidos? Juros, certo? E o lucro dessas empresas de lá de fora que estão aqui. Os juros das dívidas que nós temos com eles, certo? E o lucro das empresas que vêm de fora do país e se alocam aqui. Perfeito? E os países desenvolvidos, naturalmente, vão trazer para a gente produtos industrializados com grande valor agregado, certo? Esses investimentos, empréstimos e essa tecnologia industrial, porque eles enviam a tecnologia que a gente usa na nossa indústria em muitos momentos, certo? Percebam como a DIT, gente, mesmo passando-se 500 anos, o capitalismo se modificando de diversas formas, percebam como a lógica ela se mantém a mesma. Os países subdesenvolvidos, periféricos, as colônias, vão sempre enviar para os países desenvolvidos, ou naquele período, né, as metrópoles, eles sempre vão enviar coisas com menor valor. Em contrapartida, eles vão trazer para o seu território coisas com maior valor agregado, certo? Assim é fácil ser desenvolvido. Assim é muito fácil você ter uma capacidade de controle da economia mundial, certo? Beleza? Entendam que isso é algo que foi se desenvolvendo historicamente, beleza? Isso só acontece hoje porque lá atrás foi desenvolvido um sistema de relações econômicas que favorecia essas metrópoles em detrimento das colônias, o que foi se perpetuando ao longo dos séculos. Então, pessoal, é importante perceber como a compreensão desse processo histórico vai dar para a gente ferramentas para poder fazer análises espaciais. A partir de agora, vocês têm bastante conteúdo para poder analisar processos geopolíticos, processos geoeconômicos que acontecem no nosso cotidiano, beleza? Então, encerra a nossa aula aqui, eu espero que tenha servido para vocês, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que agora a gente tem um tempinho para bater um papo. Qualquer dúvida que surja a partir de agora, eu estou à disposição para tirar, beleza? Um abraço e tchau, tchau.